na parte de terça-feira, lei e graça. Estas duas andam juntas. A lei e a graça não se opõem uma à outra, mas têm funções diferentes. A função da lei nunca foi perdoar, a função da lei nunca foi salvar, a função da lei nunca foi nos purificar dos nossos pecados. A função da lei foi simplesmente como um espelho moral, de mostrar o pecado. Mas a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Os deuses que as nações adoravam eram demônios, demônios disfarçados em deuses. Eles eram instáveis, imprevisíveis, deixando as pessoas incapazes de saber o que eles desejavam e o que lhes agradava. Mas o Deus da Bíblia, por outro lado, dá instruções claras, precisas sobre a sua vontade. Aquilo que agrada a Deus está muito claramente revelado na sua santa lei. No entanto, a lei de Deus não pode salvar do pecado, nem pode transformar o coração. Este não foi o propósito para o qual a lei foi dada. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 31 e vamos ler os versos 31 a 34. Veja, qual é a promessa que Deus fez aqui em Jeremias? Capítulo 31, versos 31 a 34. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior. Esta é a obra do Espírito Santo. Colocar a lei de Deus no nosso interior. Gravar os mandamentos de Deus na nossa mente. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Paulo, o apóstolo Paulo, pegou este texto aqui de Jeremias, capítulo 31, verso 33, e escreveu esse texto lá em Hebreus, capítulo 8, e os versos 8 a 12. Ele fez uma transcrição do texto de Jeremias. A lei de Deus tem que ser gravada na nossa mente, ligada ao nosso próprio caráter. Só Deus é capaz de escrever a sua lei nos nossos corações, e ele prometeu fazer isso em favor do povo da aliança. Esta promessa está em Hebreus capítulo 8 e o verso 10. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel. Ele está citando Jeremias 31, 33. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Meu querido irmão, aqui está a promessa de Jesus Cristo. No Novo Testamento, a lei é tão válida quanto no Velho Testamento. Porém, no Novo Testamento, Deus promete tirar a lei das tábuas de pedra e gravar esta lei na mente, no coração daquele que foi convertido, resgatado pelo sangue de Jesus. Não podemos ser salvos pela obediência à lei, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. Não existe algo como salvos pela obediência. Salvos pelas obras. Não existe salvação pelas obras, nem pela obediência, nem no Antigo, nem no Novo Testamento. A salvação, desde o Jardim do Éden, foi pela graça. Por quê? Você se lembra que quando Adão pecou, um cordeiro foi morto no Jardim do Éden? Isto é graça. A graça prometida através de um cordeiro, que 4.000 anos depois do pecado de Adão, este cordeiro veio. É o Filho de Deus que encarnou, se tornou um de nós. Desde o Jardim do Éden, o sermão que Deus está pregando é salvação pela graça. Porém, aqueles que são salvos pela graça, eles têm prazer em obedecer os mandamentos de Deus. Não guardamos a lei para sermos salvos, mas guardamos a lei porque fomos salvos por Jesus Cristo.
Nós nascemos da água e do Espírito. Não guardamos a lei para sermos amados pelo Senhor, mas guardamos os mandamentos porque já somos amados e, portanto, desejamos amar a Deus e ao nosso próximo. Isto é o que está em João capítulo 14, o verso 15. Abra sua Bíblia. Aqui Jesus Cristo está falando em João 14, 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Meus queridos, Jesus não está dizendo, se você me ama, você não precisa guardar os mandamentos de Deus. Ele diz exatamente o contrário. Se você me ama, então prove, mostre que você me ama, guardando os meus mandamentos. Ao mesmo tempo, a lei revela o pecado, é um espelho moral, mostra a nossa necessidade de um Salvador, orienta a nossa maneira de viver e revela o caráter de amor de Deus. Como diz Paulo em Romanos 3,31, meu querido irmão, a graça de Deus, a fé em Jesus Cristo não anula a lei de Deus, mas confirma a lei de Deus na vida dos salvos. A lei de Deus só tem valor para os que já são filhos e filhas de Deus. Aqueles que ainda não foram salvos, aqueles que ainda não foram gerados como filhos e filhas de Deus, não conseguem amar a lei de Deus, a lei do Pai, porque ainda não se tornaram filhos e filhas. Mas quando nós somos gerados como filhos e filhas de Deus, e somos gerados pelo Espírito Santo, nascendo da água e do Espírito, então nossa vontade, nosso desejo, nossa alegria é agradar o nosso Pai, obedecer ao nosso Pai. Por isso a lei de Deus se torna importante na vida dos que já foram feitos filhos e filhas de Deus, gerados pelo Espírito Santo. Aleluia!